dia. Vocês estão me ouvindo aí? Ok, se vocês estão me ouvindo, tá bom. Tá, eu vou abrir a matéria aqui para a gente continuar. Ok. Bom, gente, eu queria só... Eu não sei se estão todos presentes dos nomes que eu vou citar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha antes da gente começar. Então, ó, antes da gente começar, eu não tenho recebido atividades do Bernardo, que está presente, e a Rafaela Falivo, tá? Então, assim, só tome cuidado que a última atividade eu não recebi de vocês. Se vocês puderem me enviar, eu agradeço. Porque isso... Pro, você não recebeu a atividade de CEPOC. CFE? Não, de CEPOC. CEPOC? É, Tá, é que eu enviei, acho que acabou não indo. Eu posso reenviar? pode reenviar, tá? Tá bom, Tudo bem obrigada. que a matéria não é CEPOC agora, mas eu já estou falando porque para evitar que de repente na outra aula não esteja, então por isso que eu estou reafirmando, tá? E o Bernardo também não tenho recebido atividade. Se puder me encaminhar também, eu agradeço. Aí tem mais umas pessoas, mas não estão presentes, então não adianta nem falar, porque não vão me ouvir, tá? E os demais que estão aqui, tá tranquilo. Tá bom. Tá bom? As notas foram fechadas, eu fui o mais generoso possível, não deixei ninguém com I, tá? Nas 3 disciplinas ninguém ficou com I, então tem notas R, B e MB, tá? Não tem ninguém com I. Então eu só peço para... Porque antes da gente terminar as aulas presenciais, tinha atividades que foram realizadas, então o pessoal fez e acabou ajudando, tá? Então agora eu peço só para não deixar de fazer, de entregar, porque agora a gente só tem realmente as atividades online, né? Então qualquer coisa aí vai ficar faltando, tá bom? E mesmo as faltas também, eu fui super generoso com relação a ITEC me passou o relatório, tá? Então tinha gente que não frequentou nenhuma aula minha e aí ficaria assim, tipo em CEPOC, 3 semanas, ficaria com 9 faltas, né? Eu só dei 3 porque senão a ITEC vai falar, pô, te mandei o relatório e você não deu falta para ninguém. Então eu também fiz um pente grosso, né? Não foi nem um pente fino, fiz um pente grosso para poder ajudar todos. Só tomarem cuidado com isso, porque eles estão monitorando o tempo todo, tá? Então eles passam um relatório de 15 em 15 dias. Então semana passada eu acho que ainda não foi feita a chamada, aí vai contar essa semana.
Aí na segunda-feira da semana que vem já chega um relatório dizendo, ó, as faltas dos últimos 15 dias. Então quem não frequentou semana passada, não frequentou a aula, não entregou atividade, não entregou atividade dessa semana, aí fica com 2 faltas, né? Fica com falta... mas eu estava na aula da segunda, mas não estava na aula da terça. Não tem problema com relação a isso. O problema é a entrega da atividade, é por aí que eles estão controlando, tá? É claro que eles não sabem, né? Mas como que eles sabem? Eles sabem pela participação da aula. Então, por exemplo, hoje nós temos aqui 11 pessoas participando de uma sala de 40, tá? Então, o que eles vão apontar? Vamos supor que até o final da aula fiquem só vocês 11. Aí eles vão me passar o relatório dos outros 29 como falta. É assim que eles fazem, tá? E aí eles fazem de todas as matérias. Então, teoricamente, os 29 ficariam com falta. Nesta semana, LE, nós temos aula hoje e amanhã, tá? Então, como que é feito o cálculo? Não fez hoje, não, isso eu estou falando na ITEC, né? Então, eles olham lá e falam, ó, Procópio, segundo o B em LE, 29 ausentes na aula do dia 1º do 6. Aí, legal. Só que nós temos aula amanhã. Aí, amanhã tem, sei lá, 30 na sala. Aí você fala, ó, tiveram 10 ausentes. Eu não tenho, tô chutando, não sei quantos alunos tem na sala de vocês, tá? Não lembro. Muito bem. Aí eu tenho que verificar, não consigo colocar falta só hoje ou só amanhã. Eles contam como se semana passada tivesse essa mesma quantidade de alunos, tá? Então, eu só peço para vocês não deixarem de entregar as atividades, que aí a gente consegue ajudar todos, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou dar continuidade aqui ao que a gente estava falando, tá? Hoje e amanhã ainda, para depois eu pedir atividade para vocês em LE, tá? Tem bastante coisa ainda para falar, então eu não vou cortar no meio do caminho para estar pedindo as coisas para vocês, tá? Então vamos lá. Eu tinha falado para vocês sobre o consumidor por equiparação, que o Código de Defesa, em seu artigo 2º, prevê mais de uma forma de consumidor, é o consumidor por equiparação, ou seja, é aquele que não paga efetivamente o serviço ou bem, mas por ele ser o usuário final, ele tem as mesmas proteções do consumidor, tá? Então aí é toda a coletividade, ainda que intermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Alguém lembra quais são os elementos necessários para que se tenha uma relação de consumo? Quem vai no cabeleireiro Não, e não, utiliza dos produtos? isso, essa é uma situação, mas para ter uma relação de consumo, quais são os elementos que tem que existir? Alguém lembra? Fornecedor, consumidor. O fornecedor é um consumidor para ter relação de consumo, e o produto ou serviço. Então aqui é só para relembrar, né? Uma empresa de água não toma os cuidados necessários para garantir a qualidade do produto, pondo em risco toda a coletividade. Não se sabe quantas pessoas foram atingidas, nem quem pode estar sendo lesado pela má qualidade da água. Assim mesmo, toda essa coletividade está amparada pelo CDC. Então, eu só estou voltando um pouquinho, tá? Foi quando eu dei o exemplo para vocês da água lá no PJ, né? A empresa de água fornece a água e mesmo que não tenha sido ninguém que tenha comprado, foi a ETEC, todos estão protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá. Depois nós temos aqui a empregada doméstica, que ao ligar o liquidificador da patroa, que é a consumidora, em um acidente perde o dedo, porém não foi ela que comprou o aparelho, mas ela, por ser usuária final, né, está utilizando o aparelho, ela também é protegida pelo Código do Consumidor, sendo um consumidor por equiparação. Então,
A empregada, nesse caso, também está protegida pelo CDC, pois apesar de ter sido a patroa que adquiriu o liquidificador, o defeito do produto a atingiu, tornando-a consumidora por equiparação. Então não foi ela que comprou, não foi ela que pagou, mas ela é a usuária final. Terceiro, uma imobiliária de uma cidade litorânea anuncia pela imprensa a venda de um loteamento cujos lotes ficam de frente para o mar. Mas na realidade somente alguns lotes têm essa característica, pois os demais ficam de frente para o morro. Isso aqui já entra uma propaganda enganosa, né? Então, está claro que a imobiliária fez uma propaganda enganosa. Assim, toda a coletividade é consumidora por equiparação, pois o número de pessoas atingidas por essa publicidade é interminável. Então, todo mundo vai lá na tentativa de comprar um apartamento de frente para o mar e chega lá, na verdade, não é um apartamento de frente para o mar, e sim de frente para o morro. Então, além de ter aqui uma propaganda enganosa, por pegar várias pessoas, é também considerado um consumidor por equiparação. Dessa forma, todos que ajuizarem a ação contra a imobiliária, esse exercício tem um legítimo direito amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo um consumidor por equiparação. 4. Uma pessoa compra um pote de maionese, faz uma salada e serve para os amigos. A maionese estava estragada e todos passam mal. Todos os amigos são consumidores por equiparação, pois foram atingidos pelo mesmo defeito do produto, né? Então isso aí também é bastante comum. Caso alguém se sinta lesado com esta situação, pode abrir um processo perante a empresa, mesmo não tenha sido ele que comprou o produto. Isso também é caracterizado uma relação de consumo. Uma pessoa compra uma televisão e dá de presente para um amigo. O amigo recebe, feliz da vida, leva para casa. Porém, ao ligar o aparelho, este não funciona. Este amigo que recebeu o aparelho de TV é um consumidor por equiparação e pode pleitear junto ao fornecedor providências para que conserte o aparelho ou a substitua. Então aqui é mais ou menos o que acontece geralmente em presente de casamento. Presente de casamento você recebe e aí você vai para a lua de mel e aí depois que você vai solicitar a abertura do produto. Aqui está dizendo TV, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Não funcionando esse aparelho, mesmo que você não a tenha comprado, você é o consumidor final da operação e você é equiparado a um consumidor por equiparação. Você tem o mesmo direito de um consumidor normal, tá? E aí você pode solicitar junto ao fornecedor que faça o conserto ou que substitua, né? Nesse caso aqui, a assistência técnica ela vai querer substituir o aparelho, né? Aí vai ter que entrar em contato diretamente com a empresa. Mas o conserto, geralmente a assistência técnica é responsável. Se bem que eles fazem a maior burocracia para que isso não seja realizado, né? Mas é só para vocês entenderem que se tem, quando vocês forem casar, caso acontecerem essa situação, vocês terão esse direito, tá? Bom, agora nós vamos falar de fornecedor. Conforme dispõe o artigo 3º do Código do Consumidor, fornecedor é toda pessoa física, jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, e os entes despersonalizados que colocam produto ou serviço no mercado de consumo com habitualidade. Então, todos esses itens que estão pintadinhos aí, caracteriza aí um fornecedor. Então, aí nós temos fornecedor, a habitualidade é a principal característica do fornecedor. Tem que oferecer o produto como se fosse todo dia, tá? Se você fizer de vez em quando, você não é caracterizado um fornecedor habitual. Então, fornecedor de produto ou serviço deve ter uma atividade habitual da pessoa. Assim, quem vende de forma eventual não é considerado fornecedor. Então, se eu faço isso de vez em quando, eu não tenho característica de fornecedor. Pessoa física é a pessoa natural, ser humano.
Pessoa jurídica é um grupo de pessoas, de seres humanos, criado na forma de lei, com personalidade jurídica própria para realização de determinados fins. Então, é aquilo que eu comento com vocês em CEPOC. A pessoa física se junta com várias pessoas e cria-se, então, uma personalidade jurídica, que é o CNPJ. Pode ser dentro do Brasil, como pode ser em outros países, tem a mesma característica. Pode ser pública, que são os órgãos públicos de maneira geral, ou pode ser privada, que são as empresas particulares ou as empresas privadas. E ainda nós temos aí os entes despersonalizados, que são os ambulantes, os camelôs, né? Então, todos esses caras aí são considerados fornecedores, mesmo esses que vendem produtos teoricamente não regularizados, produtos piratas, são entes despersonalizados. Mas não é por isso que não deixa de caracterizar como fornecedor. Bom, existe aí então, se uma loja de eletrodoméstico vende uma TV, ela é a fornecedora, pois faz isso com habitualidade, ou seja, está em sua atividade principal. Então aí, todas essas lojas de grande varejo, um supermercado atacadista, um supermercado de varejo, um Extra, um Carrefour, uma Casas Bahia, um Ponto Frio, todas essas lojas, estou falando de televisão, mas poderia ser qualquer outro eletrodoméstico, como ela faz isso com habitualidade, caracteriza aí o fornecedor, tá? Aí existe aí um item chamado vício. Caso o aparelho apresente vício ou defeito, o consumidor estará protegido pelas normas do CDC, né? Eu já vou falar para vocês o que é vício. Um vício é um negócio terrível, né? Para o consumidor é um negócio terrível. Para as empresas, eles fazem de uma melhor forma e acham que está fazendo a coisa certa, tá? Então, caso o aparelho apresente algum vício ou defeito, o consumidor estará protegido pelas normas do CDC. Então, aqui vamos ver. Outra coisa, se uma pessoa vende um aparelho de TV que tem em casa um amigo, porque adquiriu um aparelho novo, não está caracterizado a habitualidade, pois esta não é uma atividade de comércio que pratica com frequência. Caso o aparelho apresente defeito, a proteção é dada pelo Código Civil e não mais pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então isso é muito comum quando você tem alguma coisa e você vende pela internet, utilizando algum aplicativo, enfim, ou que você vende para um amigo. Você não tem a característica de fornecedor, no sentido que você usa aquela atividade para sempre. Aquilo que você utiliza, na verdade, é para você se desfazer daquele bem, né? Então, você vende uma bicicleta, vende um aparelho de som, vende um computador, sei lá, vende um celular, né? Então, essa prática que você tem de vender de vez em quando, tem relação de consumo, mas ela não é uma relação de consumo habitual, ou seja, não acontece todos os dias, né? Então, diante dessa situação, a pessoa que se sentir lesada por alguma coisa que tenha acontecido com o produto, ela deve estar, ela deve acionar a justiça comum, tá? E não mais o Código de Defesa do Consumidor, tá? Não é por isso que a pessoa que vendeu não vai ser responsabilizada. É a mesma coisa que o camelô, né? O camelô é fornecedor, né? Mas geralmente ele vende, alguns que vendem vende produtos pirata, né? E aí você vai reclamar onde? No Código de Defesa do Consumidor. Porém, você não vai nem encontrar mais aquele. Então você pode acionar a justiça comum, tá? Bom, o vício previsto na Lei 8.078 possui uma seção específica que cuida dos chamados vícios dos produtos ou serviços. O tema diz respeito justamente a produtos e serviços que não atendam à sua finalidade específica. Está um pouco relacionada com o que vocês colocaram lá nos trabalhos, tá? A leitura do artigo 18 do CDC indica a existência de 3 espécies de vício. Então, o vício que torne o produto impróprio para o consumo, o vício que diminua o valor
e o vício decorrente da disparidade das características dos produtos com aquelas vinculadas na oferta e publicidade. O que acontece? Os produtores, né, os vendedores, eles têm que deixar da melhor forma possível as informações do produto de fácil aparência, né, bem como a data de fabricação, bem como data de validade, peso, se o produto é perigoso, se o produto não é perigoso, né? Informações que Informação contêm... nutricional. Isso, informação nutricional, muito bem. Então, isso tudo tem que estar muito bem esclarecido para o consumidor, né? Em caso que tenha alguma irregularidade nesses itens, isso é chamado pelo Código de Defesa do Consumidor como vício, né? Então, assim, por exemplo, cigarro. O cigarro, ele tem no seu verso, na grande maioria dos... Eu não fumo, tá? Mas eu estou dizendo por questões de observação. O cigarro, no seu maço, geralmente tem alguma foto para mostrar para a pessoa que vai fazer o consumo daquele produto que ele é prejudicial à saúde, né? Mas isso é uma coisa nova que o Ministério da Saúde exigiu. Embora seja um produto rentável para as empresas, não pode ter o vício simplesmente só de informação que aquilo é legal. Então o Ministério da Saúde exigiu com que as empresas fabricantes de cigarro coloquem a informação para o consumidor dizendo sobre o que ele pode causar para a saúde, né? Então por isso que tem aquelas fotos horríveis, né? Que tem gente que não está nem aí e olha aquilo e fala, isso aqui é uma besteira, né? E faz o consumo daquele produto. Mas está informando para ele os riscos que corre quem é usuário, quem é fumante, tá? Então, isso é importante. Mas não é só nesses casos, né? Então, por exemplo, que a gente já falou também em propaganda enganosa, que vocês fizeram o trabalho, o McDonald's, essas lojas de fast food, tem que informar o consumidor sobre as informações nutricionais. Caso eles escondam alguma coisa, não tragam essa informação de forma clara, mesmo que seja com letras pequenas, na verdade tem que ser com letras que as pessoas conseguem enxergar, né? Não que seja ilegível, tem que ser legível, né? Isso é caracterizado para o Código de Defesa do Consumidor como vício, tá? Não é nem como propaganda enganosa, nem como publicidade abusiva. Isso é caracterizado pelo Código de Defesa do Consumidor como vício. Outra coisa também que acontece bastante com relação a vício é com relação à gramatura, né? Então, uma coisa que sofreu bastante modificação nos últimos tempos é caixa de bombom e barras de chocolate, né? Caixa de bombom chegou a ser 1 quilo, aí depois eles passaram para 800 gramas, e enfim, hoje tem caixas de 400 gramas e 300 gramas, e isso não é informado de forma muito clara para o consumidor, né? Ele é informado na caixa, mas ele não vai na rede aberta, uma Rede Globo, um SBT, uma Record, e a Nestlé vai lá e informa que houve uma redução na gramatura da caixa de bombom ou da barra de chocolate de tal para tal. Eles não fazem isso, né? Fica a critério do consumidor identificar e falar, olha, os caras são sem vergonha mesmo, hein? Os caras mudam as coisas, se a gente não olha, a gente acaba sendo prejudicado, acaba pagando o mesmo preço, às vezes até mais, né? É que ninguém fica fazendo essa referência. Mas se alguém tiver se sentir lesado com isso, isso entra como
uma reclamação para o Procon, né, no Procon, como vício que a empresa está mudando a gramatura do produto sem avisar de forma em massa do que houve essa mudança. Tá? Então, isso é o que eu estou lembrando aqui. Tem o sabão em pó também. Sabão em pó, a caixa de sabão em pó antes era 1 quilo. Hoje eles passaram para 800 gramas. Quem não percebe, eles fazem um colorido na caixa, colocam umas coisas, deixam a mesma... muda a embalagem, enfim, e muda a gramatura. É 800 gramas, mas faz 1 quilo. Faz a mesma coisa do que 1 quilo. Então, eles deixam essa informação. E aí, nós, como consumidores, vamos lá e acaba aceitando, né? Tem que comprar a briga. Se alguém comprar a briga, pode estender um pouquinho mais disso e acabar sendo indenizado por essas coisas que eles fazem, tá? Então, essas são algumas coisas que eu estou lembrando, mas tem várias outras, né? Por exemplo, quando você faz uma propaganda na televisão, é obrigado aquelas informações daquelas letrinhas bem pequenininhas, que aquela imagem é meramente ilustrativa, o que nós estamos ofertando, por exemplo, se for um carro, né, é um carro extremamente básico, né, sem nenhuma opcional, que às vezes eles anunciam e falam, nossa, tá barato tal carro, aí você chega na loja é totalmente diferente, ué, mas não estava anunciando, não, o que ele estava anunciando é aquele ali, ó, ele é totalmente básico, ele só tem roda, carcaça, banco e volante, só, não tem mais nada. Ah, tá. É porque na televisão não dá para ver, não. Não dá para ver. Então, aquilo ali que eles fazem na televisão, que passa de uma forma tão rápida que não dá para o consumidor ler, né? Então, eles vão se defender, né? Em caso de processo, eles vão se defender, o consumidor vai atacar. É bem assim que funciona. Aí vence quem tiver mais argumentos para resolver aquela situação, tá? Então, vício são essas situações que é importante salientar para vocês, tá bom? Acho que é isso. Produto. Conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 3º do Código do Consumidor, o produto é todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, novo ou usado, fungível ou infungível, colocado no mercado de consumo. São todos produtos passíveis a serem comercializados. Entre eles, acontece aí a eletricidade e o gás, por mais que seja promovido geralmente por empresas públicas, também é considerado aí produto. Bom, bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, por exemplo, o dinheiro. O Código Civil, do seu artigo 85, traz a definição de bens fungíveis. São os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Quanto aos bens infungíveis, o referido código não traz definição completa aí, mas não restam dúvidas que se trate de termo oposto ao código, o que o código definiu. Assim, os bens infungíveis são os que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Os infungíveis são obras de arte, bens produzidos em quantidade personalizada ou objetos raros que restam um único exemplar. Aqui pode ser caracterizados também como bens artesanais, tá? Então, bens fungíveis, pelo código, é só nome técnico, mas é o que nós já conhecemos, tá? Então, assim, o bem fungível é aquele que pode ser substituído, tá? Por um outro parecido, e os infungíveis é aqueles que não conseguem ser substituídos por ter características próprias, né? Características de personalização. Então, são produtos personalizados, obras de arte e objetos raros ou então produtos artesanais. Não vai sair todos iguais, tá? Essa é a grande característica entre um e outro, mas é a mesma coisa que a gente já conhece, apenas é só uma terminologia técnica utilizada pelo Código de Defesa do Consumidor. Serviço. Conforme o parágrafo 2º do artigo 3º, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo
mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária, salvo decorrente de relações de caráter trabalhista. Então, tudo que for relação de venda de serviço, mediante o pagamento de alguma coisa, pode ser via cartão de crédito, dinheiro, conta bancária, é caracterizado um serviço e é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, exceto as relações de caráter trabalhista, né? Caráter trabalhista é quando se tem, você é funcionário de uma empresa e você presta esse serviço, porém esta relação de prestar serviço e você tem carteira assinada não caracteriza reclamação junto ao Código de Defesa do Consumidor. Quando se trata de remuneração, não quero especificamente dizer sobre a remuneração direta, ou seja, o pagamento direto efetuado pelo consumidor ao fornecedor, mas também a remuneração indireta, aquele benefício comercial indireto, fruto da prestação de serviço do fornecimento de produtos aparentemente gratuitos. Então, o que é isso? É aquela situação em que existe aquela, como se fosse uma venda casada, né? Você vai ao shopping e aí diz o seguinte, ó, se você consumir aqui R$ 40, nós pagamos o seu estacionamento. Né? Então, o estacionamento é de graça. Na verdade, ele não é de graça, ele está embutido no preço do produto que você está comprando. Tá? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Olha lá. Estacionamento gratuito em shopping center. De gratuito, não tem nada. Na verdade, é aparentemente gratuito, pois o fornecedor lucra com as compras efetuadas e os serviços utilizados pelo consumidor. Assim, se houver furto do seu veículo, o shopping ou a loja deverá reparar o veículo de acordo com as regras do CDC. Tá? Então, isso acontece muito em supermercado, né? Que ele diz, ó, se você gastar aqui, ele vai dar um limite lá, R$ 40, R$ 50. E aí, nós isentamos o estacionamento. Você não precisa pagar o estacionamento. Quem é responsável nessa operação? O shopping, você ou o supermercado em caso de furto do veículo? Quem que vocês acham que é o responsável? Nesse caso, professor, Nesse caso. o shopping. Não, é o Não, supermercado. pera aí. Quer ver, ó, eu utilizo muito desse serviço aí, né? Geralmente eu vou no Shopping Penha, que é aqui perto da minha região aqui, e lá tem um supermercado, chama Supermercado Sonda. E aí, eles dizem o seguinte, ó, se você comprar R$ 45 em produto, o estacionamento é gratuito. Não agora na pandemia, porque está tudo fechado, então o estacionamento é gratuito mesmo, né? Porque só está em supermercado aberto. Mas quando o shopping está funcionando de forma normal, diante dessa situação, o supermercado diz lá, ó, se você comprar aqui R$ 45, o estacionamento é gratuito. Então, beleza. Então, já que eu tinha que pagar o estacionamento mesmo se eu fosse ao shopping, aí eu vou ao supermercado, faço o consumo e o estacionamento quem paga é o sonda. Esse procedimento, ele pode ser feito, tá? Mas não tem nada de gratuito. O preço está embutido no preço, o valor do estacionamento está embutido no preço dos produtos. Caso tenha algum problema com o carro, o que vai acontecer? A quem que eu devo recorrer? Ao shopping porque deixaram o carro embora? Ou o sonda que disse para mim que o estacionamento é gratuito? Eu tenho que acionar o sonda, porque é ele que pagou meu estacionamento e não o shopping. Tá? Então, Professor, e se Pois- ele for em mais de uma loja? não tem problema. Quem é que pagou o shopping? Quem é que pagou o estacionamento para você? Quem pagou o estacionamento para você, você pode ir em 15 lojas. Aquele que fez o pagamento gratuito, né, do estacionamento para você, ele é o responsável por essa operação. Porque você não vai pegar 15 cartãozinhos para poder passar de forma gratuita. Você vai escolher uma loja, vamos supor que as 15 lojas que você utilizou deu essa condição de gratuidade do estacionamento. Aí você vai escolher uma e vai
apresentar o ticket de desconto ou de gratuidade e vai utilizar. Ponto. Não tem problema nenhum. Só que essa empresa que fez isso, essa loja que fez isso, ela é responsável por este problema. Então ela é a responsável, porque é ela que está pagando o seu estacionamento. Tá? Poucas pessoas sabem disso. Acha que o problema é com o shopping. Aí briga com o shopping, xinga o não sei o quê, o segurança, mas o shopping não tem nada a ver com isso. O shopping é apenas um local que está o seu carro. Quem está pagando o estacionamento é a loja. É ela que é responsável por essa operação. É claro que vai sobrar para todo mundo, tá? Mas o responsável, o agente principal dessa operação é a loja. Ok? Bom, outra coisa aí que é importante é as amostras grátis. O pensamento é o mesmo, pois são uma forma de divulgação do produto. Por isso, se apresentar vício ou defeito, o consumidor estará protegido pelo CDC. Então, isso aqui acontece também caso alguma empresa te ofereça amostra grátis. E se caso tiver algum problema com essa amostra grátis, você também é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? De grátis não tem nada, né? Mas, geralmente, quando ela manda uma amostra grátis é com segundas intenções, né? Porque ela quer que você adquira aquele produto dela. Por isso que ela manda, teoricamente, uma amostra grátis. Pode ser perfume, pode ser revista, pode ser jornal, pode ser físico, como pode ser online, tá? Não estou falando só de físico, não, porque hoje tem muita coisa que eles oferecem, teoricamente, gratuito via internet. Nem todos os serviços públicos estão abrangidos pelo conceito de serviço do CDC. CDC é o Código de Defesa do Consumidor. Aos serviços públicos, nos quais a contratação se der por meio de tarifa, taxa ou preço público, como pedágio, energia elétrica, ônibus, cabe ao CDC. Porém, os serviços fornecidos por meio de impostos não cabe a aplicação do CDC. Tá? Então, quando você paga uma taxa, uma tarifa, por um preço público de um serviço público, ele é protegido pelo CDC. Então, energia elétrica, a condução, o pedágio, então isso não é imposto, isso é uma taxa pela utilização do serviço, né? Então, se caso você se sentir prejudicado em alguma coisa, você solicita o CDC, tá? O imposto, esse não é, caso você se sinta prejudicado, esse não tem nada a ver com o CDC. Qual que é a diferença de um e o outro? A diferença da taxa é que você paga por aquilo que você utilizou. Bom, então, se você utilizou energia elétrica, você paga energia elétrica. Se você utilizou pedágio, você paga o pedágio. Se você utilizou o ônibus, você paga o ônibus. Agora, o imposto é aquele que independe da prestação de serviço. Por isso que chama imposto. Se você usou, você não usou, você tem que pagar. Tá? Tipo, é o IPVA. Você tem carro? Ah, mas eu não estou nem saindo com o carro. Não importa. Você tem um imposto para pagar, que é o imposto de produtos de veículos automotores, que é o IPVA. Tá? Então, a diferença entre taxa e imposto é essa. A taxa é aquilo que você paga pelo uso de alguma coisa. E o imposto é imposto mesmo. Né? Até o nome o próprio nome já justifica. Imposto é aquilo que é imposto para você pagar. Ponto final. Tá? Bom, só para a gente finalizar, portanto, havendo um fornecedor, um consumidor, um produto fornecido ou um serviço prestado por esse fornecedor a esse consumidor, haverá relação de consumo. Havendo relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Não havendo relação de consumo, aplica-se o Código Civil. Tá? Então, isso tudo que eu falei para vocês está protegido pelo CDC. CDC é PROCON, não sendo relação de consumo, justiça comum, que é chamado de Código Civil aqui. Ok? Aí, amanhã eu falo para vocês sobre práticas abusivas. Aí a gente continua aí para não atrapalhar a vida de vocês aí na sequência das aulas. Beleza? Alguma pergunta? Ô, professor, qual que é a diferença de taxa e imposto mesmo? Taxa você paga pelo uso de algo e Isso, taxa, imposto
Imposto é imposto. Você tem que ir lá e pagar, independente se você utilizou o serviço ou não. É um imposto por aquilo que for pagar, é isso? Não. O imposto é aquilo que você paga independente da sua utilização. Ah, tá. Você tem um carro. Ah, mas eu nem saí da garagem. Você tem que pagar o imposto. A taxa é assim, você vai utilizar o ônibus, você paga o ônibus. Se você não for utilizar, você não paga. Entendi. Entendeu? Essa é a grande diferença. E por que no imposto, não, em casos de medidas de imposto, o CDC não pode? Porque não tem relação nenhuma com o CDC, não tem relação de consumo. Você não consumiu nada, Ah, tá. entendeu? Só tem relação de consumo quando você consome alguma coisa. Você utilizou o ônibus, é uma prestação de serviço da prefeitura para com o consumidor. Então tem uma relação de consumo aí. Tá. Entendi, obrigado. Você tem aí um... Você utilizou um pedágio, você tem uma prestação de serviço da rodovia para com você. O imposto não. O imposto não tem relação de consumo nenhuma. É colocado e falou, ponto, você tem que pagar. Tá bom? Ah, entendi. Faz sentido. É por isso que não é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ok, Bom, obrigado, professor. só para responder as perguntas aqui, disponibilizar esse slide no site. Sim, vou disponibilizar sim, Michele. E, Rafaela, depois eu verifico se eu recebi o e-mail, que eu não estou com ele aberto aqui, senão eu já conseguiria verificar, tá bom? Aí, mais tarde, a gente fala sobre as outras disciplinas aí, né? Daqui a pouco a gente tem aí, depois do intervalo, tem CEPOC, que eu vou resolver os exercícios com vocês. Tá bom? É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta, então. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Falou. Valeu.